Quanto que custa um transplante capilar? Nesse vídeo eu quero te mostrar, né, as vantagens e desvantagens de você escolher algumas opções, os preços que você pode pagar e falar um pouco também do meu transplante, né, que eu fiz aí em 2023, tá? Então, dados atualizados, eu vou falar para você porque eu fiz vários orçamentos, incluindo Turquia, incluindo Brasil, Minas Gerais, São Paulo, até o sul do Brasil. E vou te falar tudo sobre isso, né? Que você procurou esse vídeo para cair, para saber quanto que você gastaria para poder mudar o seu visual, mudar a sua autoestima e colocar cabelos novos. Olha, eu comecei a minha pesquisa sobre transplante capilar em 2019, tá? Então, assim, tem um tempo já que eu tenho olhado, que isso tem me incomodado. Na verdade, desde 2017 que isso começou a ser uma preocupação para mim, tá? Começou aqui em primeiro lugar, né? A coroa começou a ficar grande, eu percebi isso numa foto, e aí, né, veio aí 2020, e aí a coisa veio avassaladora, né? As entradas foram crescendo muito, 4 dedos para dentro, e aí eu tive que tomar essa decisão, tá? E eu comecei a olhar algumas opções até na Turquia, né? A minha ideia, na verdade, era fazer uma viagem para a Turquia e fazer esse transplante lá, né? Agora, a Turquia é um país exótico, né? Eu não sei se vocês já foram lá, mas é uma cultura diferente, são pessoas que você não conhece, né? Você conversa pelo WhatsApp. Na verdade, eu fiz orçamento com 2 clínicas lá. Os preços foram melhores, tá? Vou confessar para você, na época ali, transformando para dólar, a cotação daquele momento, também a Turquia é um país que sofreu terremoto nesse intervalo, e também teve a desvalorização cambial muito forte da lira turca. E aí o pagamento em dólar, convertendo na época para dólares, para reais, né, sairia, no meu caso, mais ou menos 15, 17 mil reais. Eu fiz um de 15 e outro de 17 mil. Só que aí eu teria que ir para lá, né? E aí, bom, eu não coloquei isso na conta, né? Mas eu iria a lazer tranquilo para andar nos balões lá e tudo. E não coloquei isso na conta, mas a passagem seria mais uns 4 mil reais se eu conseguisse aí com uma promoção. Beleza. Isso inclui lá aquelas clínicas que eles, né, que você tem o repouso, enfim. E aí eu já tenho inclusive até esses contatos no WhatsApp até hoje. Seria mais ou menos isso. Então seria o preço de entrada à Turquia. Seria a opção mais barata, só que com todos esses riscos que eu falei, que eu, sinceramente, eu sou bem corajoso e né, toparia pela vontade que eu tava de fazer, eu até faria lá. Só que também, né, a gente vivia um momento lá muito difícil de viagens, saindo aí de tudo que aconteceu em 2020, então eu não topei fazer isso, tá? Também um dos fatores foi esse, de ter essa questão de a gente estar saindo de um momento difícil. Bom, o preço de entrada eu começaria com esse, lá na Turquia, então, sem muita referência. Aí você começa a vir aqui para o Brasil. E aí eu fui pesquisando mais, eu fui descobrindo que aqui no Brasil as técnicas, né, que o pessoal utiliza lá na Turquia são até melhores. Tem profissionais até muito melhores do que o pessoal que faz lá. Então eu fiz orçamentos aqui no Brasil, fiz com 2 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul e também fiz em Minas Gerais. Alguns cobravam a consulta, então eu fiz na minha cidade, aqui Uberlândia, 2 orçamentos também. Resumidamente, eu coloquei 6 mil, de 6 mil a 7 mil folículos, que eu precisaria, né, que eu passei para o pessoal e todos falaram mais ou menos essa faixa de quantidade. Só que isso depende de cada caso. Então, o que eu ia dizer? Para quem precisa de mais, vai ficar mais caro.
porque dá mais trabalho mesmo. Pra você ter uma ideia, eu fiquei uma tarde inteira, eu fiz a consulta de manhã, conversei bastante, enfim, não deveria nem ter conversado tanto, para talvez até fazer mais rápido. Fiz à tarde e um pedaço da noite. Tá? Então o meu caso não era daqueles tão graves, como tem gente que precisa, né, que está todo careca aqui na parte de cima. Então, para você, por exemplo, precisa de muito, você vai precisar de 2 dias. Tá? 2 dias que você vai fazer ali, comprometer, né, 2 dias do médico, 2 dias da equipe dele, porque ele tem uma equipe que auxilia no plantio das mudinhas, né? E tem anestesia, alguns têm anestesista, tem ali os seus custos, né? E isso vai encarecendo, tá? Então, esse tipo de transplante ele pode chegar aí até 30, 35 mil reais, dependendo do lugar que você fizer. E da técnica que é usada também, né? A técnica hoje é o fouet, né? A técnica de tirar de um ponto, colocar em outro, os folículos únicos. Tem técnicas mais avançadas por aí, né? Robotizadas, enfim, mas isso não está popularizado ainda no Brasil. É pouca gente que sabe operar isso. Então eu fui hoje o básico, né? O que é mais feito no mercado. Então, eu fiz esses orçamentos e fiz 2 na minha cidade. Na minha cidade, um deles ficou 20 mil reais e o outro 22 mil reais. São clínicas que eu já conhecia pessoas que já fizeram, então isso foi um ponto positivo. Apesar de alguns eu não ter gostado tanto, enfim, uma delas eu me agradei bastante de fazer. Só que todas elas cobravam consulta inicial. E aí eu fui evitando, fui postergando, até que eu conheci o Dr. Frederico, da Clínica Hernal, de BH. A gente fez uma consulta online, ainda estava naquele período, né, que o pessoal não estava viajando tanto. E assim, eu senti muita segurança. Eu gostei muito do papo dele, da conversa, foi uma conversa bem de igual para igual. Eu até comento com ele que ele parece ser um amigo meu de infância, do tanto que a conexão e a afinidade, né, que a gente desenvolveu ali foi bem legal. Em pouco tempo a gente ficou batendo papo, e aí isso foi estendendo, até a agenda dele foi estendendo, já era à noite, enfim, é um cara muito trabalhador também, faz transplante no sábado, no domingo, já vi ele fazendo em feriado. Na verdade eu fiz o meu, né, pós quarta-feira de cinzas, e assim, fiquei muito satisfeito. Só que assim, aí você pode até pesquisar na sua cidade, não sei que cidade você mora, São Paulo, né, vai ser um pouco mais caro. Isso depende um pouco da cidade também, tá? Que os custos, enfim, né? Mesmo no interior de Minas, aqui, Uberlândia, ficou um pouco mais barato. Só que, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família, né? Porque, como você pode ver, isso é uma questão genética, né? O meu pai, se você ver uma foto dele, você vai ver que ele só tem a parte da lateral. Então, assim, pessoas de dentro da minha família fizeram em São Paulo, em professores e clínicas, enfim, não vou citar nomes, mas assim, eu senti que ficou faltando muito, ficou perceptível que foi feito o implante, e além disso ficou faltando, ficou precisando de colocar mais. Então assim, isso é importante você saber também na hora da escolha, não é só o preço, né? E também a questão do pós-operatório. O meu pós-operatório foi muito tranquilo, eu não fiquei inchado, tá? Eu conheço 2 pessoas que saíram da cirurgia e desceu, né? Porque a gente põe uma faixa na cabeça, e aí desceu toda ali o inchaço, o sangue, e não ficou legal, sabe? A pessoa nitidamente teve que dar uma segurada, não podia sair muito pra rua, porque ficou muito feio, parecia que o rock ali do filme todo, né, parecia que tomou muito soco na cara. E o meu pós-operatório foi muito tranquilo, até no Finanças Pessoais do Instagram
eu fiz toda a trilha aí, né, a jornada que eu fui lá, e depois o pós-operatório, mostrei tirando a faixa, até detalhes bem cruciais aí na minha recuperação, que eu achei tranquila. Tá? Fiz outros vídeos aí também, não vou falar muito aqui, mas tem vários outros vídeos aqui no canal que você pode ver e acompanhar isso. Então, você, resumidamente, você vai pagar hoje, né, entre 17 mil reais até 35 mil reais, dependendo da sua quantidade de folículos que você precisa, dependendo da cidade que você fizer e o profissional que você escolher. Então, era isso. Se ficou alguma dúvida ainda, alguma coisa que eu não falei, algo que tem te incomodado aí, se você quiser trocar uma ideia mesmo, posso responder tranquilamente aqui os comentários, pode colocar aí que a gente troca uma ideia, que esse assunto está muito ainda na flor da minha pele aqui, né? Tem 6 meses que eu fiz esse transplante, e aí vai ser um prazer falar mais sobre esse assunto também. E vou deixar aqui o contato do Dr. Frederico, lá de BH, na Clínica Renal, caso você queira fazer uma consulta sem compromisso com ele, tá? Igual eu fiz, de graça. Ele vai te explicar como é que funciona, o que é feito, quais são os procedimentos e como, e principalmente, você pode ficar tranquilo quanto à dor, quanto a pós-operatório. É uma conversa muito legal, é só a conversa, né, que você não vai pagar nada, já vale muito para você entender o funcionamento e poder também tomar a sua decisão, caso isso seja sua necessidade. Beleza? Obrigado aí e até a próxima.